A ideia é o seguinte, tá? A gente tem um livro que a gente está discutindo, que é esse livro aqui, uma teoria de quase tudo que importa, do McCraft, tá? Estou utilizando ela em português. Mandei lá uma edição em inglês, que é o que a gente tem, tá? E... beleza. Você já leu já, Carolina? Que eu acho que dá pra gente conversar ao invés de eu só falar, viu? Eu não quero fazer monólogo, né? Na realidade, o que a gente faz aqui nas reuniões do grupo de física ainda não. Então, beleza, já coloca na fila já pra ler, viu? O que a gente faz aqui no grupo de física, na realidade, nesse ano, né, mais especificamente, a gente pegou esse livro e está discutindo capítulo a capítulo dele, tá? Então, mais do que isso, eu não vou fazer leitura aqui, tá? Eu não faço leitura. Claro, leio um pedaço outro, mas aqui não é tipo o clube do livro, que a gente pega, vai lendo o livro, vai comentando. Não, a ideia é que todo mundo já tem o livro em alguma edição, em alguma versão, tá? Já leu ou vai ler o livro. E aí na realidade, o que eu faço aqui são acréscimos, ou até mesmo comentar alguma coisa que o McCraft coloca aqui, faço um adicional, tiro dúvidas também, se for o caso, tá? Então é mais ou menos essa dinâmica. Então não tem uma apresentação formal, eu não fiz e não faço nenhuma apresentação formal aqui, não é estilo palestra também, tá? É estilo conversa, tá? O que a gente faz aqui é sentar e conversar dentro da temática ou dentro do capítulo que é o que a gente está fazendo, tá? E a nossa temática de hoje é... Cadê? Isso, relatividade geral, na realidade só relatividade geral, tá? A relatividade especial, é claro que para chegar na relatividade geral a gente tem que passar pela relatividade especial, sim. Mas a relatividade especial a gente tratou mais especificamente no último encontro nosso, que foi em julho. Foi julho, agosto, aliás, junho, agosto julho a gente não teve. Em julho, então deixa eu fazer só um apanhado aqui, até para a gente nivelar todo mundo no mesmo assunto. Na última reunião a gente tratou do capítulo 3, no capítulo 3 especificamente, é o que vai falar sobre os quatro artigos de Einstein de 1905. O que são esses quatro? Na realidade são 5, tá? McCraft só pegou 4. Engraçado que todo mundo... 1905. 1915 é a da relatividade geral, tá? Então, 1905, o Einstein publica 5 artigos, o McCraft só comenta 4. E um desses 5 artigos é a da relatividade especial ou relatividade restrita, que é o que a gente fala, né? Então, em outras palavras, é o seguinte, que é o que a gente viu lá em junho, né? O Einstein publica... E aí, Marcel, beleza? Opa, deixa eu desligar aqui. Tranquilo, pode ficar à vontade. Tá? Pode intervir também, tá? Então, você já é da casa já. A gente tá fazendo a reunião estilo que a gente sempre faz, tá? Então pode intervir a qualquer momento, tá? Eu só estou dando um panorama aqui do que a gente já viu até agora, né? Mais especificamente da última reunião, para linkar com a de hoje. Então, em 1905, Einstein publica esses 4 artigos, um deles da relatividade especial, tá? Em linhas gerais, o que é relatividade especial? Só para a gente nivelar tudo e depois conectar com a relatividade geral. Que na realidade, a relatividade geral é uma generalização da relatividade especial, só que aplicado a sistemas não inerciais. Que é isso? Eu vou... a Carolina... a Carolina é a que me procurou, que tá tentando entrar pro sofrimento da física, né? Tava prestando vestibular. É você? É você mesmo. Isso, tá, então beleza. Tá, então agora já me situei quem que é. Então, só pra gente explicar assim, para nivelar todo mundo, tá? O que é referencial inercial e não inercial. 1905, relatividade especial, Einstein trabalha com referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? Referencial inercial, e eu vou falar aqui de uma forma bem geral, né? O Marcel ele vai até ver que não é com a rigidez física. Referencial inercial significa que são referenciais onde não há atuação de força externa, não há aceleração. Em outras palavras, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Eu estou sentado aqui agora, parado em relação à Terra.
E aí, na minha frente aqui, por exemplo, eu faço um experimento qualquer. Igual eu faço experimento lá com os meus alunos lá de engenharia. Aqui, ó, tô dando aula de fenômenos ondulatórios lá para o pessoal de engenharia. Então, por exemplo, eu tenho uma mola aqui. Na verdade, isso aqui é um brinquedo, mas é uma mola. Eu estou parado em relação à Terra, a mola está parada em relação a eu. E aí eu faço isso aqui, ó, por exemplo. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um experimento de oscilação. Aí eu vou fazer modelagem matemática dessa oscilação, dessa onda que está aqui. Então, referencial inercial é justamente isso. É um objeto ou um fenômeno que está parado em relação a um referencial. Ou seja, eu faço um experimento em relação a um referencial que está parado. Por exemplo, aqui no meu caso eu não estou acelerado, eu não estou correndo, ninguém está me puxando com a corda, ou seja, não tem nenhuma força externa me puxando. Então eu sou um referencial inercial. Tá? E aí eu faço um experimento de uma mola, por exemplo, que está passando de um lado para outro, né? Então eu calculo energia, calculo equações de movimento da mola e tudo mais em relação a um referencial, em relação a mim. Isso é referencial inicial. E lá em 1905, Einstein faz isso, trabalha com isso. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Ele vai trabalhar com as equações que elas são um pouquinho diferentes das equações de Newton. Como assim? Tá? A gente conhece pela mecânica de Newton, mecânica newtoniana, aquela que a gente aprende no segundo grau. Então agora a gente conseguiu nivelar todo mundo. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e tudo mais. Exatamente. Deixa eu puxar aqui de novo aqui só para me ver a questão. O que algo em movimento faz em relação a algo que está parado. Na realidade, deixa eu voltar então um pouquinho então. Algo que está em movimento em relação a algo que está parado, o que está parado é o referencial inercial. Então, o que está em movimento em relação ao que está parado, eu consigo literalmente calcular tudo dele. Por exemplo, eu estou parado e tem um carro que está andando em relação a eu. Então o carro está andando, ele acelera e tudo mais. E aí se eu tiver algumas informações desse carro, eu consigo calcular literalmente tudo desse carro. Eu consigo calcular, por exemplo, qual que é a velocidade desse carro, direção que ele está indo, em quanto tempo que ele vai chegar em tal lugar. Consigo fazer tudo nele, tá? Porque tem um referencial inercial e aí eu faço todas as minhas contas. É tudo aquilo que tem lá na mecânica newtoniana. Eu consigo, por exemplo, calcular... é meio complicado isso, mas dá para calcular, né? Dá para forçar a barra um pouquinho. Vai entrar em algumas coisinhas diferentes nisso, mas eu consigo calcular, por exemplo, carros de Fórmula 1 correndo, velocidade, tudo mais. Ou seja, tudo aquilo que a gente conhece de movimento do dia a dia. Pronto, fica mais fácil assim, tá? Então, esse algo em movimento, eu consigo, vamos dizer assim, entre aspas, adivinhar tudo dele. Se eu tiver um referencial inercial, se eu tiver um referencial parado, tá? Ou, nesse caso, eu consigo calcular tudo em relação a esse referencial parado, tá? Essa é a ideia. Então, Einstein vai trabalhar com isso, só que na relatividade especial ele vai trabalhar com as outras equações que a gente chama de transformar... É um nome esquisito, tá? Se chama transformada de Lorentz, tá? O que é isso? Em outras palavras, resumindo e indo para o final da relatividade especial, Einstein vai montar umas equações, ainda em referencial inicial, de coisas que têm velocidade altíssima. Altíssima quanto? Qual que é a escala dessa altíssima? Altíssima na escala de coisas que são perto da velocidade da luz, ou até mesmo na velocidade da luz. Tá? Então, por exemplo, eu calculo elétrons que tem 99% da velocidade da luz, o fóton, que é luz que está na velocidade da luz, e esse tipo de coisa. Ou seja, objetos que vão se mover em relação a um referencial inercial, ou seja, esse referencial está parado em relação a essa coisa que está se movendo, e aí eu vou derivar algumas coisas que é a relatividade especial. Tá? Ou seja, eu estou aqui parado, aí tem um elétron que está passando aqui na minha frente. Há uma velocidade de 99% da velocidade da luz, por exemplo. Tá? Todo esse conjunto de conhecimento é o que nós chamamos de relatividade especial. Tá, mas o que tem de especial na relatividade especial? Né? É a primeira pergunta. Já que Newton e Einstein não fazem a mesma coisa? Não.
Porque Einstein vai inovar justamente na relatividade especial, vamos dizer assim, duas coisas fundamentais. Primeiro, que já era meio lógico, meio óbvio já, tá? Que ele coloca como princípio, que os fenômenos ou todas as leis físicas, elas são, vamos dizer assim, elas funcionam em qualquer referencial. Em outras palavras, se eu faço um experimento aqui onde estou parado, com um elétron, por exemplo, eu vou calcular a energia desse elétron. Ok, vou chegar no valor. Aí eu mando para um colega meu que está lá no Japão, ó, tá aí, fica parado sentado na tua cadeira, calcula a energia do elétron nessas condições. Só que ele está em um outro local. E por causa desse princípio da relatividade, que o Einstein coloca, né, ou seja, as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais iniciais, esse colega meu que está lá no Japão, ele consegue refazer o experimento que eu fiz aqui e vai achar o mesmo resultado. O mesmo resultado que eu quero dizer, a questão da energia nem sempre, é o valor numérico nem sempre. Mas as leis que vai reger aquele elétron, que são as mesmas daqui onde eu estou no Brasil, é as mesmas lá. Então ele vai chegar nos mesmos resultados de leis físicas, tá? Essa é a ideia. Então essa é a primeira coisa que chega na relatividade especial. E a segunda coisa é a tal da constância da velocidade da luz. Você pressupõe que a velocidade da luz é constante. Tá, constante no vácuo, aquela coisa toda. E essa parte da luz ser constante, ou seja, não importa em qual referencial, esse negócio vai dar um rebu gigantesco na cabeça de todo mundo. Porque é o seguinte, pensa no seguinte experimento, tá? Você está andando de carro a 50 km por hora, por exemplo. Aí você pega uma bola do seu lado, você está dirigindo o carro, você está dentro de um carro, e aí você pega uma bola e aí você coloca uma força para jogar essa bola com uma velocidade de 5 km por hora, tá? Você está andando a 50, você joga essa bola, enquanto você está andando a 50 km por hora, você joga essa bola a 5 km por hora. E bate um sensor, por exemplo. Qual é a velocidade que o sensor vai marcar ali quando a bola bater nele? 50 km por hora do carro, mais 5 km por hora que é da bola. 55 km por hora, tá? Isso aí a gente estuda constantemente, por exemplo, batida de carro, né? Um carro, se tiver, por exemplo, uma batida desse jeito, né, frente a frente, um carro a 50 km por hora, outro carro a 50 km por hora, se baterem de frente, é o equivalente a um carro só bater em um muro a 100 km por hora, porque você soma as velocidades. Na relatividade especial, isso não funciona para a luz. Ou seja, não importa qual é a velocidade do carro, de você e tudo mais, se você ligar uma lanterna enquanto você está correndo, a velocidade da luz quando você está correndo, não importa a velocidade, vai ser a mesma se você ligar a lanterna parada. É um negócio assim completamente contrassenso, tá? E as implicações disso, da constância da velocidade da luz na relatividade especial? Fosse um carro, ia ficar como carro. Sim, no caso, se você tiver se a bola fosse a luz, ia ficar como carro. Tá, se eu tocar então a bola pela luz, eu estou andando a 50 km por hora, a velocidade da luz, só pra gente sintonizar aqui, é 300 mil km por segundo, tá? Então, se eu estou dentro de um carro a 50 km por hora, pego uma luz, por exemplo, fóton, um laser, alguma coisa, eu pego e jogo a 50 km por hora, a nossa lógica diria o seguinte, tá? Aliás, e eu jogo a luz, a nossa lógica diria o seguinte: a luz vai bater no sensor a 300 mil km mais 50 km por hora, né? Deveria ser isso, mas não é. A luz continua com os 300 mil km por segundo. Ela não varia, ela não aumenta, tá? E também não diminui. Ou seja, não importa a velocidade que você está, se você pegar a luz e jogar ela, não importa a velocidade que você jogue ela, ela vai continuar com os mesmos 300 mil km por segundo. Tá? Se eu e você estiver andando um contra o outro, eu estou andando a 100 km por hora, você vem em minha direção a 100 km por hora, eu ligo uma luz e você vê a luz, se você calcular a velocidade da luz que eu joguei em você,
A nossa lógica diria, Alexandre está vindo a 50 km por hora, eu estou indo na direção dele a 50 km por hora, então 50 a 50 são 100 km por hora, a velocidade da luz deveria ser alguma coisa do tipo 300 mil km por segundo mais 100 km por hora. Mas não é. Você vai medir a velocidade da luz nos mesmos 300 mil km por segundo. É a mesma coisa se eu estiver parado ou estiver em movimento. A velocidade da luz é a mesma. É a mesma. Tá? Não importa a velocidade, tá? Você não consegue acelerar a luz, tá? Esse é o grande ponto da relatividade especial. E isso vai ter uma implicação gigantesca naquele negócio que a gente conhece como dilatação do tempo e contração do espaço, né? Porque se a velocidade da luz ela é constante, alguma coisa tem que modificar. Porque você tem, lembra lá do segundo grau, né? Você tem espaço é igual a velocidade vezes tempo. Ou velocidade é igual a espaço dividido por tempo. Se a velocidade é constante, você vai ter que modificar o espaço e o tempo para a velocidade ser constante. E aí é que está o grande ponto da relatividade especial. No caso da relatividade especial, você vai ter o tempo indo mais devagar e o espaço sendo contraído. Exemplo. Se você estivesse andando, por exemplo, a 90% da velocidade da luz, né? Digamos, eu não fiz conta nenhuma, então vai ficar meio difícil de eu citar. Eu vou citar um monte de números aleatórios, tá? Porque eu não fiz nenhuma conta para dar o valor exato. Mas suponha o seguinte: tá nós quatro aqui, tá? Nós quatro estamos juntos aqui em uma sala, vamos colocar desse jeito. Aí, a gente, vocês quatro, eu tenho um relógio. Todo mundo sincroniza o relógio igualzinho aqui. Então agora são 8h23. 8h23, tudo sincronizado os relógios aqui. Aí eu pego e saio. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem durante 1 hora. E eu vou andar a 99% da velocidade da luz. E vocês ficam aqui na Terra, paradinho. São 8h23. 9 horas eu volto para cá. Ou seja, eu vou contar no meu relógio de 8h23 até 9 horas. Quando der 9 horas, eu chego aqui na Terra. Pergunta: qual é o horário que vai estar no meu relógio? No meu relógio, eu vou marcar direitinho. 9 horas tem que estar de volta. Quando der 9 horas no meu relógio, estarei de volta aqui. Mas qual será o horário que vai estar no relógio de vocês que ficaram aqui na Terra? Tá, vou chutar números, tá? Eu não fiz conta nenhuma. Eu saio daqui a 99% da velocidade da luz durante uns 37 minutos, volto. No meu relógio passou quanto tempo? 37 minutos, porque eu contei 8h23, 8h24, 8h25 até 9 horas. Opa, 9 horas, estou aqui de volta. Então fiz a viagem e voltei. Quanto tempo passou no meu relógio? 37 minutos. No relógio de vocês, passou quanto? Chutar número. Já são 3 horas da manhã. Ou seja, o meu tempo foi dilatado. Para mim passou 37 minutos. Para vocês passou 4 horas, por exemplo. Tá? Vou chutar um valor aqui. São 4... 3, passou 7 horas. Passou 7 horas no relógio de vocês. No meu só 37 minutos. Tá? E aí, essa dilatação do tempo. Agora vamos ver a questão da contração do espaço. Suponhamos que vocês estão vendo eu viajar no espaço afora por aí. Como é que vocês estarão me vendo, né? Vocês vão estar me vendo dentro de uma nave toda aberta, né? Vocês vão estar me vendo eu assim, ó, como se tivesse em câmera lenta, muito lentamente. Para mim, que eu estou lá dentro da nave, tá tudo normal, tomar uma água. Tomei uma água, passou um tempinho, tomei um café, 37 minutos. Para mim passa rapidinho. Para vocês vão estar me vendo assim, como se eu estivesse pegando bem devagarzinho a garrafa, bebendo e tirando bem lentamente. Isso é a dilatação, isso é a contração do espaço, tá? De uma forma bem geral. Então essas são as duas implicações da relatividade especial, tá? Essas são as duas implicações da relatividade especial. Então a relatividade especial funciona para referenciais iniciais, ou seja, referenciais que estão parados. Não tem atuação de força externa, tem relação à questão da velocidade da luz, esse tipo de coisa, tá? Eliseu, bem-vindo. Tudo bom? Obrigado, Alexandre.
Tranquilo. Você é do grupo de física também? Não, não. Eu sou da meteorologia. Ah, legal. Mas você tá lá no nosso grupo de física ou você veio por outro caminho? Não, eu vi que indicaram aqui o link desse encontro lá no grupo do ABC de Maceió, né? Ah, de Maceió, lá do Edinovaldo. Ah, tranquilo, beleza, bem-vindo. Isso. A gente estava falando nesses primeiros minutos aí sobre relatividade especial, tá? Então, a gente, não sei se você já conhece, já tratou ou já leu algo, então a gente só falou um pouquinho aí, dando uma nivelada aí na parte da relatividade especial. Ficou claro, Chuamba, Carolina, Marcel, já sei que já sabe desses detalhes todos, então, beleza. Então tá. Então tudo isso que eu falei aqui é relatividade especial, beleza. Velocidade é igual a espaço vezes tempo. Sim, você tá falando. Para calcular as coisas. Não, é espaço dividido por tempo, tá? Espaço dividido por tempo. Então é quilômetros por hora, por exemplo, tá? Isso, é espaço dividido por tempo. Essa aí é a velocidade, é a equação de velocidade clássica, né? Por exemplo, eu saio daqui de casa agora, vou a um local qualquer, eu vou gastar 1 hora. Eu vou gastar 1 hora de tempo e daqui até esse local são 50 quilômetros. Qual que é a minha velocidade? Minha velocidade é uma velocidade constante, né? De 50 quilômetros por hora, tá? Então essa é a velocidade clássica, né? A velocidade relativística já tem uma alteração nisso. Já vai entrar um pedaço de multiplicação nessa velocidade aí, que é o que a gente chama de fator de Lorentz, que é justamente para poder fazer essa que a gente chama de correção para altas velocidades. Então, se a velocidade for muito alta, do tipo do 290 mil quilômetros por segundo, tá nessa escala, aí essa equação já não vale, tá? Aí vai valer uma outra equação que vai ter um fator que é um pedacinho multiplicado. Mas assim, em baixas velocidades, tipo 50 km por hora, 300 km por hora, 5.000 km por hora, essa coisa toda, tá? Ainda essa equação vale tranquilamente, tá? Só para velocidades relativísticas, que é o que a gente chama, que ela não vale, que você vai ter que multiplicar por um negócio que a gente chama de fator de Lorentz, que é aí que vai aparecer esse negócio de dilatação do tempo, contração do espaço e tudo mais, tá? Então tem essa pequena modificação. Então tá, isso é a relatividade especial. A relatividade geral, que é o que a gente vai entrar no capítulo 4 desse livro aqui, tá? Bom, o livro você já tem em mãos, vocês vão ler, já leram, tá? Então eu vou acrescentar coisas, eu vou dar uma resumida nesse capítulo e vou destacar alguns pontos que o McCrath coloca e não coloca aqui. É claro que ele vai falar de muita coisa de biografia do Einstein, se eu vou pular tudo, vamos focar mais na parte da relatividade, tá? Então, vamos lá, qual que é a ideia da relatividade geral? Então, relatividade geral é uma generalização da relatividade especial. Só que é uma generalização com foco em referenciais não iniciais. O que é um referencial não inicial? Referencial não inicial é um referencial que tem uma aceleração, tá? Que tem uma força externa que está atuando. Por exemplo, quando você está naquele negócio que a gente chama de queda livre, né? Ou você está passando. Satélite, por exemplo. Satélite ele fica sentindo a força gravitacional o tempo todo, tá? Então, o referencial. Isso, é algo em movimento em relação a algo que está em movimento, mas em relação ao algo que está em movimento, esse movimento não é constante. Porque se tiver em movimento constante, eu posso cair lá na questão anterior, mecânica newtoniana ou relatividade especial. Porque assim, movimento constante, com velocidade constante ou velocidade parada, vamos dizer assim. E aí, José Carlos, tudo bom? Isso, exatamente, movimento acelerado ou retardado. Esse é o ponto, tá? O movimento tem que ter aceleração, positiva ou negativa, para cair na relatividade geral. Se a velocidade for constante, você ainda está na relatividade especial. Ou tranquilo, beleza. Ou na mecânica de Newton, tá?
Então você tem essas duas questões, se você tiver a baixa velocidade. Então a relatividade geral vai tratar de referenciais não inerciais. Referencial não inercial é um referencial que está acelerado ou retardado, né? Ele está com aceleração positiva ou negativa. Por exemplo, campo gravitacional. Campo gravitacional é um campo que tem uma força gravitacional. Força gravitacional significa que tem aceleração. Tá? Então, campo gravitacional, campo eletromagnético, tem uma força eletromagnética. Tá? Então, tudo isso que tem força tem aceleração. Tudo isso é referencial não inercial, coisa que tem aceleração. Tá? Então, essa é a primeira grande diferença. Tá? Agora, vamos lá. O que tem de diferente da relatividade especial e da relatividade geral nesse contexto? Primeiro, o referencial é não inercial. Então, tem referenciais acelerados. E o segundo detalhe é que ainda continua valendo as equações as transformações de Lorentz, aquela coisa toda que tem na relatividade especial. Eu nem citei a equação aqui para não complicar, mas tem um negócio que a gente chama de fator de Lorentz, que é justamente para velocidades relativísticas. Velocidade relativística significa percentuais da velocidade da luz. 90% da velocidade da luz, a partir de 20% da velocidade da luz já é considerado relativístico, tá? Então, se você tiver aí a 60 mil quilômetros por segundo, 100 mil quilômetros por segundo, já é velocidade relativística, tá? Então, na relatividade geral, eu vou tratar de coisas que têm essa velocidade toda muito alta e que em relação a referenciais não inerciais, por exemplo, um campo gravitacional. E quais são as implicações de tudo? Aliás, antes das implicações, como é que é a formação, a estrutura da relatividade geral dentro desse contexto, tá? Na relatividade especial, a gente tem que o espaço se contrai e o tempo dilata. Agora, pega essa ideia e dá uma generalizada. Em que sentido? Você pode ter coisas que vão se curvar, coisas que vão se distorcer dentro da relatividade geral, que é o espaço-tempo. O que é o espaço-tempo? Tá? Espaço-tempo, na realidade, é uma coisa que foi, entre aspas, inventada por Minkowski em 1910, mais ou menos, ou seja, depois da relatividade especial, que Einstein acabou pegando isso e utilizou muito bem dentro da relatividade especial. E aí, na relatividade geral, ele generalizou essa ideia de espaço-tempo. O que é espaço-tempo? Espaço-tempo é um local onde as coisas acontecem, onde tem espaço e tem tempo, só que de uma forma junta. Ou seja, se eu estou andando no espaço-tempo, eu tenho o espaço e o tempo andando junto comigo. Então, se eu estiver lá na velocidade muito alta, o meu espaço se contrai, fica pequeno, e o que acontece com a velocidade? Ela se dilata para compensar a velocidade. Lembra lá da ideia Vamos pegar a luz, por exemplo. A luz ela sempre entra numa velocidade constante. Então, se ela está com velocidade constante, o espaço se contrai e o tempo se dilata para compensar a constância da velocidade da luz. Agora pega eu, por exemplo, que não sou fóton, não sou luz e ando a 90% da velocidade da luz. Então, meu espaço vai se contrair e o meu tempo vai se dilatar para compensar os 90% da velocidade da luz que eu estou andando. É uma velocidade relativística. Então eu tenho e os dois começam a andar juntos, né? O espaço e o tempo junto. E aí você começa a ter distorção. Aí na relatividade geral, Einstein vai colocar a seguinte ideia. Pensa, não é correta essa analogia, tá? Tem um monte de erro, tem um monte de falha, tá? Mas só para nivelar todo mundo aqui dentro do mesmo assunto, vamos colocar desse jeito. Daqui a pouco eu vou colocar uma outra analogia que é melhor ainda. Pensa numa cama, no lençol, essa que você tem em casa, e aí coloca uma massa em cima, tá? A massa, uma bola de boliche, por exemplo, uma bola de basquete, uma bola de futebol em cima da cama. O que acontece? A cama tá lisinha, né? Mas o que acontece quando eu coloco a bola? Ela dá uma distorcida. Agora imagina que a cama ou o lençol é o espaço-tempo, plano, tudo retinho, tá? Só o espaço-tempo que pode ser plano, a Terra não é plana. É sempre bom destacar esse ponto. A Terra não é plana, mas o universo é plano, tá? O universo pode ser plano, não tem problema nenhum, tá? A Terra não, tá? Não, a gente não pode esquecer disso. 2022 a gente não pode esquecer que a Terra não é plana, tá? E ela não é plana.
Então, você tem um lençol plano, tudo certinho, e aí com a massa em cima vai distorcer o lençol ou a cama, vai dar aquela, vamos dizer assim, aquela amassada na cama, tá? Fisicamente falando, seria o espaço-tempo sendo curvado, mas a Terra é plana no espaço. Não, na verdade, não vamos colocar isso, não, porque daqui a pouco vai ser igual o Garros lá, né? Vira um defensor da Terra plana dentro da obesidade. Daqui a pouco os caras estão falando, mas a Terra é plana no espaço. Não, o espaço é plano, a Terra não, tá? Vamos deixar isso bem destacado, senão vai dar. Eu não quero cair igual o Garros caiu, viu? O Garros caiu na malha dos terraplanistas lá e, nossa, dá até dó dele, viu? Então eu não quero cair na graça dos terraplanistas de jeito nenhum. Então, essa distorção que você tem é no espaço e no tempo, tá? E no tempo, devido a uma massa. Porque o que acontece? O que a gente aprende lá na escola, né? Massa. Ela tem uma propriedade, a matéria tem uma propriedade que a gente chama de massa, e ela vai fazer atração de outras massas, né? Inversamente proporcional ao tempo, você fala a distorção do espaço-tempo, sim, pensando nisso a grosso modo, matematicamente falando não tá? Mas a grosso modo sim, ou seja, se eu contraio o espaço, eu dilato o tempo, isso, nesse sentido sim, tá? Um eleva, o outro abaixa. E em termos, vamos dizer assim, em termos geométricos, vamos colocar assim, um abaixa, outro levanta. Sim, o espaço contrai e o tempo dilata. Nesse sentido, sim, tá? Não dá para levar isso ao extremo matemático, mas eu entendi a tua pergunta e é isso, para você entender exatamente isso mesmo. Então você contrai o espaço e dilata o tempo, exatamente isso, um inverso do outro, nesse sentido, tá? É isso mesmo. Então, voltando lá na questão da propriedade da matéria, que é a questão da massa, né? A gente tem um negócio que é força gravitacional. Lembra lá de Newton, lá do ensino médio? Né? A força gravitacional, ela quer dizer o seguinte, que massa vai atrair massa. E isso está relacionado ao quê? A uma força, a gravidade. E o que tem em força? Aceleração, referencial não inercial, tá? Então já começa a generalização por aí, tá? Melhorando esse exemplo agora, por quê? Porque o exemplo do lençol e da massa são terríveis, mas pensa de uma outra forma que essa analogia tá boa, tá? Ela não é ruim, ela é boa, muito melhor do que essa da cama. Pensa que você está numa piscina. A água é o espaço-tempo. E aí você tem uma massa ali, uma bola de basquete, qualquer coisa do tipo, que está puxando, que atrai a água. Então, alguém, vamos dizer assim, olhando de fora, vai ver que a água vai estar meio que distorcida perto da bola, em 3 dimensões. A água da piscina está em 3 dimensões, mais o tempo. Então, porque a distorção que a massa faz é nas 3 dimensões do espaço e no tempo, tá? Então tem essa distorção que acontece em todas as dimensões espacial e temporal, dentro da relatividade geral. E aí, o que mais que tem dentro dessa Constituição? Deixa eu ver aqui a mensagem do Zé Carlos. Só puxar aqui. Esse livro é muito bom, O Universo Elegante, do Green, tá? É muito bom esse livro, tá? É um calhamaço, mas é muito bom mesmo. Ele faz essa analogia da luz e da distorção do espaço-tempo, tá? Eu não lembro, eu já li esse livro já tem muitos anos já, eu não lembro se ele usa a analogia da água, de uma piscina, de uma bola dentro da piscina lá. Eu não lembro se faz essa analogia, mas é a analogia mais próxima que a gente tem dessa distorção. Ou seja, a distorção, a massa faz uma distorção no espaço-tempo, no espaço todo, nas 3 dimensões do espaço. É tipo uma corrida. Sim, vou chegar nesse ponto aí agora, tá? Nessa parte da corrida aí da distorção agora. Então, a massa, a bola, por exemplo, ela vai fazer uma distorção nas 3 dimensões do espaço, comprimento, altura e profundidade, e também no tempo, tá? Toda a massa faz isso. Então, resumindo a história, nós temos referenciais não inerciais, que é no caso de uma força gravitacional, devido a uma massa, força eletromagnética, qualquer coisa que tem força que vai ter aceleração, então isso é referencial não inercial. E aí, generalizando a coisa toda,
velocidades muito altas e massas vão distorcer o espaço-tempo. Tá? Então já começa aí a coisa. Agora, quais são as implicações que nós temos da relatividade geral? Tá? Aí é que vem o detalhe, as implicações são o seguinte. Primeiro, essa que o Zé Carlos estava falando, a questão de como se fosse numa corrida. Eu não sei se é esse o exemplo do Green, eu estou puxando de memória, mas acho que não, já tem muito tempo que eu li esse livro. Tá, mas vou arrumar uma outra analogia aqui. Pensa no seguinte, pensa de um corredor. O cara está correndo em linha reta, tá? Em linha reta. O cara está correndo em linha reta, na velocidade muito alta, então ele vai... Qual que é o trajeto dele? Sempre em linha reta. Ok. Compara a luz com esse corredor, tá? Qual é o trajeto da luz? A gente aprende isso até em ótica, lá no ensino médio também a gente aprende isso em ótica. Tá? Um dos princípios da ótica, a gente chama até de ótica geométrica, é a luz sempre anda em linha reta. Então a luz sempre vai andar em linha reta. A luz nunca vai fazer uma curva, tá? Ela não dá uma curva, não dá um capote, não dá um 360 graus e volta. Não, a luz sempre anda em linha reta. Só que aí tem um detalhe. O que é linha reta? A gente aprende na escola também que linha reta é, dentro da geometria euclidiana, lembra lá que a gente aprende da Euclides, entre dois pontos passa uma única reta, aquela coisa toda. Isso a gente chama de geometria euclidiana, que é uma geometria, vamos dizer assim, de coisas retas, né? Então uma reta é literalmente uma reta. Por exemplo, eu estou aqui num cubículo, num cubo, por exemplo, né? Então, se eu olhar ali para o canto da parede, eu tenho linhas retas, né? Então, eu tenho altura, profundidade, comprimento em linha reta. Porque eu estou numa geometria euclidiana. Na relatividade geral, você não tem geometria euclidiana, essas coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia, linha reta, uma bola redondinha, um triângulo desse jeito assim, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, não. Você não tem isso em relatividade geral. Em relatividade geral, você vai ter uma outra geometria. Eu só vou citar ela aqui e vou já dizer as consequências dela para a gente fazer a aplicação, tá? É uma geometria que nós chamamos de geometria riemanniana. O que é geometria riemanniana? A geometria riemanniana é uma geometria feita por um cara chamado George, acho que é George o primeiro nome dele. Agora não lembro o nome dele. Mas o segundo nome dele é Riemann, tá? Então Riemann, no século XIX, fez um negócio que a gente chama de... Hugo Riemann? Não é o Hugo Riemann, não. Hugo Riemann, se não me engano, é o cara da música, né? Não é Hugo Riemann. Deixa eu puxar aqui. Isso, pois é, não é ele. Riemann, eu acho que é... Ele é matemático. Será que é irmão dele? Rapaz, Bernard Riemann. Esse é o cara que eu tô me referenciando. Será que o Hugo Riemann era irmão dele? Cara, agora eu fiquei numa dúvida. Hugo Riemann. Deixa eu ver essa curiosidade. Hugo Riemann foi musicólogo, estuda música, pedagogo e música alemão. Não me parece... Pela idade não me parece que é do mesmo Riemann, não. Não é. Ele era matemático também, escola dos alemães. Pela idade, não. O Hugo Riemann é de 1949 a 1919. O Riemann, o Bernard Riemann, ele é de 1826 e faleceu em 1866. Morreu novo, antes dos 40 anos. 40? Quase 40 anos praticamente. Então eu acho que eles não eram parentes. 49... Não, eles até conviveram num pedaço, né? Os pais e irmãos, Marie Riemann, Hiller, Clara Riemann, Helene Riemann. O Hugo Riemann não aparece como parente dele. Pode ser da mesma família, tá? Pode ser eu não sei se Riemann é um nome comum lá na Alemanha. O Bernard Riemann também era alemão, né? Mas não sei se eles eram... Bom, talvez seja da mesma família, né? Não sei. Eu vou dar uma pesquisada a mais. Interessante isso, não tinha reparado esse detalhe. Então, o Riemann que eu tô falando é o Bernard Riemann, tá? É o Bernard. Ele tem o primeiro nome de George. George Friedrich Bernard Riemann,
tá? Obviamente eu não sei falar alemão, mas esse é Georg Riemann, tá? É esse Riemann que eu estou me referindo aqui, que também é da matemática, tá? Ele foi aluno do Gauss, um cara bastante conhecido aí, que a gente conhece na matemática e tudo mais. Ele foi aluno do Gauss. Então o Riemann ele fez um negócio chamado matemática, que é o que a gente chama, né, hoje em dia, matemática riemanniana. Em outras palavras, o que que é isso? O que que é essa geometria riemanniana? Que é a geometria que é utilizada na relatividade geral. Geometria riemanniana é o seguinte, em outras palavras, as coisas são curvas, tem curvatura nas coisas. Então pensa o seguinte, a linha reta na geometria riemanniana é uma linha curva. Parece um contrassenso, né, a gente dizer isso. Mas porque o nome técnico, o nome correto dessa coisa que nós chamamos de reta, o nome correto é geodésica, né? Aí, um caso particular da geodésica na geometria euclidiana é o que nós chamamos de reta. Um outro caso de geodésica na geometria riemanniana é alguma coisa curva, tá? E aí tem um outro termo técnico também, que é até bom a gente aprender esses termos técnicos, tá? A reta é uma curva da geometria euclidiana. Parece um contrassenso, né? Que a gente pensa curva sempre uma coisa meio torta. Não. Curva é o nome de algo geral em geometria, tá? Então, um caso particular de uma curva é uma reta na geometria euclidiana, no nosso dia a dia. Um outro caso de uma curva é a geodésica, ou é uma curva curvada, vamos dizer assim, tá? O termo correto é curvatura, na geometria riemanniana, tá? Então, isso é geometria riemanniana, a grosso modo. Mas o que isso tem a ver com relatividade geral, que é o que importa aqui pra gente? Pega o caso da luz. A luz anda em linha reta. Numa geometria euclidiana, a luz andaria em linha reta. Ok. Numa geometria riemanniana, sem curvatura, eu tenho geometria euclidiana. Então a luz anda em linha reta, continua andando em linha reta. Nada muda. Agora, pega o seguinte caso. Você pega lá o seu lençol, espaço-tempo, coloca uma massa em cima, aí ao redor da bola de basquete, por exemplo, que você colocou ali, tem aquele... Isso, eu vou chegar no eclipse agora, tá? Após a morte não, foi em 1919, Einstein estava vivo ainda. Vou chegar no eclipse agora, tá? Você coloca então, o Chamba já pegou onde é que eu quero chegar. Você pega o espaço-tempo, coloca a bola de basquete e você vai ter aqui no Brasil. Foi lá em Sobral, lá no Ceará. Então, naquela partinha curvinha ali da bola, né, a gente chama aquilo lá de curvatura. O espaço-tempo ali ao redor da bola está curvado. Então, se eu passar um laser ali, o laser anda em linha reta. Só que a linha reta na geometria riemanniana é um negócio curvado. Então, quando o laser passar, a luz passar ali perto da bola curvada, ela vai fazer o seguinte, ela está vindo assim em linha reta, vai cair ali um pouquinho e vai dar uma desviadinha. Ela deveria fazer isso aqui, mas por causa da curvatura do lençol, que é o nosso espaço-tempo, ela faz essa curvinha. Então ela vem para cá, deixa eu colocar aqui, vem para cá, vamos dizer assim, ela vem para cá, ao invés de ter vindo para cá. Tá? Tá meio ruim aqui, mas ela fez uma curvinha. Então ela veio para cá, ao invés dela continuar reta. Tá? Por causa da curvatura do espaço-tempo, devido à bola de basquete. Agora vamos entrar nas implicações da relatividade. Faz um pequeno arco. Exatamente. Faz um arco. Tá? Agora vamos entrar nas implicações da relatividade geral, que é exatamente isso que vocês estão falando. 1919. Essa teoria da relatividade geral foi publicada em 1915. Na realidade, em 1916. Em 1915, o Einstein fez um discurso de apresentação dessa teoria. Se não me engano, acho que foi 2 palestras. Em 1916, ele apresentou o artigo ali e tudo mais. Em 1919, vamos arredondar aí uns quase 3 anos depois, teve uma expedição feita pelo astrônomo Eddington. Teve 2 expedições, uma na Ilha de Príncipe, se não me engano, na África. Não deu muito certo porque era eclipse solar, né? Então você precisa do Sol e a Lua iria passar, aquela coisa toda. Não deu para ver muito bem, tá? Porque lá acabou ficando nublado. E veio uma outra expedição aqui pro Brasil, lá no Ceará, em Sobral. E aqui é solzão de Brasil, né? Nenhuma nuvem, foi perfeito de visualizar o eclipse. Qual que é a ideia do eclipse?
A ideia do eclipse é o seguinte, de 1919, tá? Que comprovou, foi a primeira comprovação da relatividade geral. A primeira, não única, tem mais. Você tem o Sol aqui. Você tem estrelas aqui, ou seja, tem estrelas durante o dia, só que a gente não enxerga. Além do Sol, que é uma estrela que a gente vê, tem outras estrelas no céu, só que a gente não vê porque a luz do Sol ofusca a nossa visão. Só que com o eclipse, o que é um eclipse? Passa a Lua aqui na frente do Sol, a gente está aqui, o Sol está aqui, a Lua vem aqui, passa entre o Sol e a Terra, faz um escuro, aí eu tenho um período de noite durante alguns minutos. E aí eu consigo ver estrelas, tá? O Sol está aqui, a Terra está aqui e a Lua passa aqui. 6 meses antes, aonde é que o Sol está aqui, onde é que a Terra está? 6 meses antes. 6 meses antes, tá vendo que aqui é o dia, porque está justamente de frente para o Sol, a Terra está aqui. 6 meses antes, eu estou bem aqui, tá? Eu estou aqui em Sobral. 6 meses antes, no mesmo, vamos dizer assim, na mesma posição, aonde é que está a Terra? Do lado de cá. Olha aqui meu dedo. Aqui eu já consigo ver as estrelas que estão aqui. Eu estou aqui e não consigo ver as estrelas por causa do Sol, mas aqui eu consigo. Então, eu vou dar um exemplo bem hipotético aqui, né? Só para vocês entenderem. É claro que isso aqui é mais... O pessoal já tinha isso bem mais feito do que eu vou falar para vocês aqui. Então tá aqui. Eu estou aqui, nesse ponto. O Sol está aqui. Aqui é noite. Se é noite, eu consigo ver todas as estrelas daqui. Aí eu vou lá e marco a posição de todas as estrelas. Eu conheço perfeitamente a posição de todas as estrelas do lado de cá. 6 meses depois, a Terra está do lado de cá. E eu quero ver as mesmas estrelas, só que aqui eu não consigo ver, porque aqui tá de noite, né? Tá nas minhas costas, não vou conseguir ver. Mas eu estou aqui, aqui eu consigo ver, mas tem um Sol. Aí tem um eclipse solar, que cobre o Sol durante alguns minutos. Eu vou lá e tiro várias fotos do céu aqui. 6 meses antes eu tenho a posição de todas as estrelas, uma precisão perfeita. 6 meses depois, com o eclipse solar, eu consigo tirar a foto do céu, ver a posição das estrelas, eu consigo fazer a posição das estrelas direitinho. Beleza, sei perfeitamente onde cada estrela está. Pego as duas fotos, a foto de 6 meses antes e 6 meses depois, no dia do eclipse. E vejo que a posição de uma estrela, vamos colocar de uma estrela específica, tá? A posição de uma estrela específica não está na posição que eu tinha visto 6 meses antes. Aqui, eu sei onde é que está a estrela, 6 meses depois, ela deu um deslocamento. Ela está em uma outra posição. Pera, mas a estrela não anda. Em 6 meses não vai andar essa distância toda. Vai andar, o movimento, aquela coisa toda, mas nessa época a gente não sabia o movimento de galáxias, mas a estrela está dentro da nossa galáxia. Resumindo a história, em 6 meses uma estrela não anda tanto como andou, que é o que o pessoal tinha foto. Tem imagem, isso é imagem real. Tá? Inclusive no meu doutorado eu utilizei as imagens reais do Eddington, eu consegui baixar na internet, tá gratuito para você ver lá, o relatório, tá lá, a foto real que o Eddington colocou e tem uma diferença. A estrela está aqui, mas ela está nessa outra posição. Deixa eu colocar para cá. A estrela, eu vi a estrela tá aqui 6 meses antes, 6 meses depois ela está aqui. Pera, fez uma curva? Como é que é isso? Einstein, em 1916, já tinha previsto que se isso fosse possível, ou seja, se a teoria dele estivesse correta, uma luz vindo de uma estrela qualquer, ao passar perto da Terra, iria fazer uma curva. Lembra lá do laser passando no lençol e faz uma curvinha? Ia fazer uma curva, né? Então você pensa o seguinte, vem em linha reta, seria aqui, e a curva deu para cá. Então aí você tem como se fosse um triângulo, um ponto aqui, o ponto onde começou a curvar. Você tem um triângulo, você consegue achar qual que é o ângulo de diferença disso aqui, e aí você fala, o ângulo é tanto. Einstein calculou isso na mão e disse que teria uma diferença, esse ângulo, né, esse arco que o Zé Carlos falou, um arco de, se não me engano, acho que era 1 minuto e 68 segundos, 1,68 minuto. 1,68 minuto, tá? 1,68 minuto de arco. Eddington fez aqui, tirou a foto real, calculou qual que é a diferença de posição das duas estrelas. Então, a estrela, eu vi a estrela 6 meses depois aqui, né? Deixa eu colocar aqui, 6 meses depois aqui. 6 meses antes eu vi a estrela aqui. Então a posição real da estrela é essa aqui. 6 meses depois eu estou vendo a estrela de cá. Então, esse ângulo que faz aqui, esse pequeno ângulo aqui, dá para calcular na mão. Eddington fez isso. Quando ele calcula, cai
dentro do que Einstein tinha previsto na relatividade geral. Caiu com a margem de erro e tudo mais, e Einstein colocou até essa margem de erro também, então caiu assim, diretamente. Então Einstein, em 1919, saiu de um completo desconhecido. Pensa Einstein como eu, tá? Eu sou físico, doutor em física, defendi meu doutorado e tudo mais. Eu e Einstein somos iguais em 1919. Você já ouviu falar de mim? No mundo da física, nos jornais e tudo mais? Não. Einstein, antes desse eclipse, era igual eu. Quem é? Nunca ouvi falar. Completo desconhecido. Depois do eclipse, o Eddington foi lá e publicou, falou, mencionou a relatividade geral e tudo mais, que Einstein estava correto. Da noite pro dia, Einstein vira o que nós conhecemos como Einstein hoje. O cara saiu na capa de todos os jornais e tudo mais, tá? Então, assim, literalmente o Einstein virou um popstar geral, tá? Houve luz no Big Bang? Se sim, quantas curvas ele já não fez? Com massa não, até chegar à nossa percepção do James Webb. Ok, entendi. Ou seja, aquilo que nós recebemos no início não estaria bem torto. Beleza, isso aí já é a segunda evidência da relatividade geral, tá? É uma outra evidência que dá para colocar. Pensando em fórmula, né, velocidade igual a espaço dividido por tempo. A velocidade constante não pode gerar distorção extremas em E e T, certo? Não pode gerar? Depende da velocidade. Se a velocidade for relativística, sim, gera. A distorção do espaço do tempo também está limitada pela luz. Sim, agora que eu entendi. Tá, vamos lá. Vamos da pergunta 2 para a pergunta 1. A pergunta 2 é mais fácil, tá? Pode gerar distorção? Pode, se a velocidade for alta. Só que tem a limitação. Você só tem distorção até a velocidade da luz. Ou seja, corpos, coisas que têm massa, só pode andar até a velocidade, perto da velocidade da luz. Não pode nem andar na velocidade da luz, só perto da velocidade da luz, tá? Porque lá tem umas questões de matemática lá dentro da relatividade especial, que a massa vai por... Exatamente, por isso que não é factível, exatamente. Que você precisa quebrar a barreira da velocidade da luz. Não se quebra a velocidade da luz, tá? Tem na relatividade geral, você não quebra. Tá? Ou seja, é impossível você andar mais rápido que a velocidade da luz. Ou andar na velocidade da luz, né? E os tachyons? Pois é, os tachyons até agora só existem nas equações, viu? Os tachyons são partículas que o pessoal teoriza dizendo que podem ser ultrapassar a velocidade da luz. É possível? É. Só que a gente nunca observou tachyons. Então, por enquanto, a gente deixa os tachyons pra lá, tá? Então, só que os tachyons ele já nasceria com a velocidade maior do que a velocidade da luz. Não existe nada, é o que dá taquicardia, tá? Quando fala de tachyons, a gente já fica setembro assim, não, pera, tachyons não existe. Já entra em estado de modo de segurança, tá? Tachyons não existem, a gente abaixa assim. Mas os tachyons, se existir, eles andam mais rápido que a velocidade da luz. Eles não andam na velocidade da luz. Porque para andar na velocidade da luz, você precisaria ter uma massa infinita. E não existe massa infinita. Fisicamente falando, tá? Não existe. Então, tem a limitação da velocidade da luz e você pode ter distorção até perto da velocidade da luz. Então, esse tipo de distorção na velocidade, tá? Nos corpos e tudo mais. Então, esse é o primeiro caso. Agora, o segundo caso, da questão da luz do Big Bang e tudo mais, né? Ou seja, a tua pergunta está indo pelo seguinte modo. Eu estou vendo uma galáxia. Será que essa galáxia não está distorcida por coisas que estão no meio do caminho? Pode estar distorcida no meio do caminho? Pode. Só que tem um detalhe, quando tem distorção da luz vindo da galáxia para nós, a gente vai ter um negócio que a gente chama de lente gravitacional. Pega aquela imagem do James Webb, a primeira imagem que foi divulgada, da SMARC 0723, eu até decorei o código dela, é uma imagem belíssima, tá? Que é de campo profundo do James Webb. Pega aquela primeira imagem, você vai ver lá um monte de pontinhos que são galáxias, tem uma ou outra estrela, e aí bem no centro, né? Isso é o redemoinho de galáxias, exatamente. Bem no centro dela vai ter um negócio que tem assim, é como se fosse uma garrafa, tivesse colocado literalmente uma lente. Tá, eu tô olhando aqui numa lente, deixa eu colocar para cá que fica mais fácil para você ver. Digamos que aqui está o celular, né, que é o que tá aqui, esse aqui é a galáxia, essa aqui é a lente e aqui está o observador, a Terra. Então a luz da galáxia está vindo, passa pela lente e tem uma distorção, tá? Porque a lente, que é o que a gente chama de lente gravitacional, na realidade são feitas por outras galáxias que estão aqui, coisas que têm massa.
E essa curvatura toda que eu expliquei, ela vai distorcer a luz. Então, tem algumas galáxias que passam por essa lente gravitacional, que na realidade são outras galáxias, e tem essa distorção. Tem. Mas outras galáxias, igual aquela lá, a grande maioria, quase boa parte daquela foto lá, não tem lente gravitacional. Ou seja, não tem coisas que estão distorcendo na imagem do meio do caminho. Em outras palavras, é o seguinte: a gente consegue reconstituir imagens mesmo se ela passar por alguma lente gravitacional e tudo mais, tá? Porque a luz vem, ela faz essa curvatura, mas assim, você não perde o formato do objeto. Por exemplo, voltando no eclipse lá, eu consigo ver a estrela. Então, a imagem da estrela, eu consigo ver a imagem perfeita de 6 meses antes e 6 meses depois, tranquilamente. A única coisa que eu vou ver é que ela vai estar numa outra posição. Então, assim, a quantidade de luz emitida também importa nesse conjunto, no caso do Big Bang, tá? Deixa eu ver aqui então. Deixa eu colocar o óculos, que a luz já está muito distorcida para mim. A idade do cosmos, ao menos percebemos a luz, não pode estar tão equivocada. Não está. Não está. Por quê? Porque a idade do universo, aí é uma outra conclusão que vem da relatividade geral. Então, lente gravitacional é uma outra conclusão da relatividade geral. Uma outra conclusão da relatividade geral é justamente a teoria do Big Bang que nós temos, tá? Ou seja, utilizando essas distorções da relatividade geral e tudo mais, afirmar que é melhor para o Big Bang a radiação de cosmos de fundo. Melhor, não sei se seria melhor, se a expressão melhor é adequado, mas é uma das, tá? Porque, por exemplo, você tem supernovas, né? Você tem galáxias. O James Webb, por exemplo, tá enxergando galáxias 200 milhões de anos depois do Big Bang. Isso é uma boa evidência para a teoria do Big Bang. Radiação cósmica de fundo está lá atrás, em 400 mil anos, né? Que também é uma boa evidência. Essas são esse negócio que o Zé Carlos está falando da radiação cósmica de fundo vem da teoria do Big Bang. A construção da teoria do Big Bang vem da relatividade geral. Você constrói a teoria do Big Bang pela relatividade geral. Então, tem muitos detalhes lá. Eu vou nem adentrar aqui no ponto, senão seria... a gente já fez aqui no grupo de física falando sobre cosmologia também, tá? Tá até no nosso canal. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link do canal. Para onde vai esse vídeo, essa gravação que eu tô fazendo aqui, vai para lá também, tá? A teoria do Big Bang vem da relatividade geral. E a teoria do Big Bang ela vai falar da questão da idade do universo, o tamanho do universo e tudo mais. Então essas distorções que tem da luz e tudo mais, a luz é constante nessa viagem toda, desde o seu início até hoje. Então as imagens que eu vejo não estão relacionadas à idade do universo em si, mas sim às propriedades físicas da luz. Essas propriedades, por exemplo, tem um negócio que a gente chama de redshift, né, que é o desvio para o vermelho, né? E esse desvio para o vermelho é o que eu vou utilizar para calcular o tamanho do universo, a idade do universo, tá? Então não é a distorção da luz em si, mas sim o quanto que ela está, vamos dizer, suas propriedades estão se modificando por causa da dilatação temporal ou da dilatação espacial, porque o universo está se expandindo, e eu faço essa conta toda na relatividade geral. Então, assim, não vai ter margem de erro por causa da distorção que a luz vai curvar vindo de um lugar ao outro, tá? Então, nessa questão da idade. Ou seja, a equação velocidade do espaço dividido por tempo é como um elástico não arrebentável. Dá para esticar, distorcer até um certo limite, pois o elástico não é arrebentável. Eu entendi o que você perguntou, tá? Sim, tá correto, exatamente isso, tá? Então não dá pra esticar e arrebentar isso, tá? Mas só queria colocar uma pitadinha de curiosidade. Teoricamente falando, dá pra arrebentar isso, tá? Dá pra arrebentar. Já ouviu falar do Big Rip? Big Rip, R-I-P, né? Que é quando o... Não, foi uma boa, porque a gente vai arrebentar esse elástico aqui agora. O Big Rip, por exemplo, é a ideia do universo se esticar até ele se arrebentar. Então, é como se fosse um elástico que se estica e arrebenta. Mas o que significa isso fisicamente falando? Sinceramente, nem eu sei, viu? Eu não tenho ideia do que é o espaço-tempo se arrebentar. Eu não faço ideia do que seja isso. Tá? O buraco também não arrebentaria isso? Não. O buraco negro, na realidade, ele faz o inverso de esticar. Ele
vamos dizer assim, ele curva para dentro de si. Buraco negro é uma outra comprovação da relatividade geral, tá? De uma forma geral, né? De uma forma geral é o seguinte, o que é um buraco negro? Só para a gente nivelar todo mundo aqui. Buraco negro é quando a matéria, a massa é muito grande, onde a velocidade de escape, vamos dizer que o buraco negro seja uma estrela implodida, vamos chamar assim, tá? A velocidade de escape lá para sair dessa estrela é maior do que a velocidade da luz. Por exemplo, eu estou aqui na Terra. Se eu quiser sair do campo gravitacional da Terra, eu preciso ter uma velocidade mínima para sair do campo gravitacional da Terra. Que velocidade mínima é essa? É o que nós chamamos de velocidade de escape. Velocidade de escape significa, em questão da Terra, de eu ter uma velocidade no mínimo de 11 km por segundo para eu poder sair da força gravitacional da Terra. O Sol vai ter uma velocidade de escape de 600 e tantos quilômetros por segundo, ou seja, vai depender da massa. O Sol tem uma massa maior do que a da Terra, então a velocidade de escape do Sol é maior do que a velocidade da Terra. Buraco negro, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Como nada anda mais rápido que a velocidade da luz, buraco negro não emite luz. Por isso que ele é negro, ele é preto, ele não emite nada, você não vê nada. Literalmente você não vê nada. E aí, falando de geometria, desse negócio de esticar e se contrair, o espaço-tempo do buraco negro é o seguinte: você não coloca. Lembra lá do caso do lençol, você colocou uma massa, você colocou, digamos, você coloca um bolinho de ping-pong. Vai distorcer o seu lençol? É bem pouquinho. Agora, tira a bolinha de ping-pong e coloca uma bola de basquete. Vai distorcer? Vai distorcer mais do que a bolinha de ping-pong. Beleza. Tira a bola de basquete e coloca uma bola de boliche. Vai distorcer mais do que a bola de basquete e mais do que a bolinha de ping-pong. Agora coloca no lençol, ao invés de uma bola, dessas coisas que eu estou falando, coloca um buraco negro. Ele vai quase que furar o lençol. No caso, o espaço-tempo. Porque ele vai. A curvatura que tem ao redor ali das bolas, ela vai cada vez mais se curvando para dentro, né? No caso do buraco negro, ele se curva tanto dentro de si que ele se fecha dentro de si. Por isso que a velocidade da luz, que é a velocidade máxima de qualquer coisa no universo, ela não consegue sair, porque ela está andando em linha. Lembra que a luz sempre anda em linha reta. Então ela está saindo, vamos dizer, ela está dentro do buraco negro. A luz vai sair do buraco negro em linha reta, só que o buraco negro curvou tanto o espaço-tempo que para a luz poder fazer isso aqui, ela poder sair, né? Então ela vai sair assim curvadinha, ela precisa de ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Andando em ciclos, exatamente, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela caminha e faz um laço e volta para dentro, porque a curvatura máxima que ela vai é a curvatura da luz. O espaço-tempo está curvado ao máximo que a velocidade de curvinha do espaço-tempo é maior do que a curvinha que a luz pode fazer. Então ela faz isso aqui, ó. Fica um laço, ela fica trancada lá dentro. Ela não sai. Digamos que tem uma luz passando perto do buraco negro, não dentro, mas perto do buraco negro, ela faz isso aqui, ó, ela já dá quase, ela curva quase 360 graus. Por isso que a gente enxerga, entre aspas, os buracos negros, que é aquele disco de acreção, a gente tirou foto de buraco negro, tem coisas ao redor, porque é a luz que está quase caindo e não cai, ele fica quase caindo ao redor de um negócio meio arredondado. Esse negócio meio arredondado é a sombra do buraco negro, aí a gente consegue calcular um monte de coisa de buraco negro. Mas a luz que caiu lá dentro do buraco negro e quer sair, ela fica fazendo loops dentro dela e não sai. Isso é buraco negro. Então, por exemplo, as fotos dos buracos negros que a gente tem do nosso buraco negro, que é o Sagitários, a estrela, do buraco negro da galáxia M85, e milhões de outros buracos negros que a gente já descobriu. A gente descobriu fusões de buracos negros, são consequências da relatividade geral, são confirmações da relatividade geral. Então você tem esse tipo de confirmação, tem as confirmações, por exemplo, de ondas gravitacionais, que é outro rebu que deu aí, que sai da relatividade geral, que só foi descoberta agora em 2015, ou seja, 100 anos depois da relatividade, é que foi descoberta as ondas gravitacionais. Tá? Então essa é uma outra consequência da relatividade geral, ou seja, uma outra, como o McGrath está trabalhando aqui, uma outra confirmação da relatividade geral. E temos diversas outras confirmações, deixa eu ver se ele traz alguma coisa aqui. O McGrath mesmo na página 82 desse livro aqui, físico, tá? Ele vai falar da cama elástica, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí tem a cama elástica, tem uma
bolinha que tá rodando. Pois é exatamente isso que eu tava falando da cama, tá? Então ele vai falar dessa questão das gravitacionais, seria a medição da distorção do espaço-tempo. Exatamente. Ah, não é diretamente a distorção em si, tá? Porque para você medir uma distorção, seria melhor você medir, no caso, por exemplo, do eclipse. Você está vendo a estrela e aí você mede a distorção do espaço-tempo ao redor do Sol. Aí você mede a onda gravitacional, dentro da interpretação da relatividade geral, é literalmente uma onda. Pensa no exemplo da cama. Vamos colocar no caso da cama elástica. O que acontece com a cama e você tem uma massa lá em cima? Quando você coloca a massa em cima, fica a curvinha completa ali, paradinha. Agora pega essa massa, essa bola, e pega e faz isso aqui. Levanta ela e desce. Várias vezes. Faz isso várias vezes. O que vai acontecer ao redor da massa? Vai aparecer ondinhas no lençol. Vai dar umas ondinhas. Seria mais ou menos isso aqui. O melhor caso que eu tenho é isso aqui. Seria isso aqui. Eu tenho duas massas, por exemplo, dois buracos negros aqui, né? O que acontece então, por exemplo? A pedra cai no lago. Perfeito, pronto, a pedra cai no lago. É um exemplo de onda, né? Só que a pedra cai no lago, você tem uma onda transversal, né? Você tem uma onda longitudinal, tem uma onda transversal também, porque ela vai ter profundidade, ela vai caminhar. Dá para colocar como onda gravitacional ali a pedra no lago, tá? Então aquela ondinha que aparece é porque a onda no lago a gente sempre vê na superfície, né? A onda gravitacional, ela sempre aparece nas quatro... tridimensional, exatamente. E a onda gravitacional, ela é quadridimensional. É nas quatro dimensões. Nas 3 do espaço e também no tempo. Também tem esse componente, né? Tem a questão do tempo. Então a onda gravitacional é como se fosse, tá? Na interpretação da relatividade geral, pensa que isso aqui é o espaço-tempo. Então você está fazendo isso aqui, ó. Literalmente você está colocando uma onda que está indo daqui para cá, no caso propagação de energia, né? Energia gravitacional, você está propagando ondas do espaço-tempo, tá? Então, onda gravitacional, e a gente detectou isso e tudo mais, que é fusão de buracos negros, fusão de buraco negro com estrela, fusão de estrelas também deu ondas gravitacionais, eu acho que deu, acho que o LIGO detectou isso também, tá? Então você tem todo esse tipo de coisa de ondas gravitacionais vindo da relatividade geral, interpretação da relatividade geral. Também são outras confirmações da relatividade geral, tá? Tem que ser algo de evento cataclismo? Sim. Deixa nessa pergunta que está mais fácil. Tem que ser um evento cataclismo? Sim. Por quê? Porque pensa que eu sou uma massa, quando eu estou andando, eu estou fazendo distorção no espaço-tempo. Sim. Mas a minha ondulação do espaço-tempo ao meu redor é muito minúscula, que não dá nem para detectar, tá? Tem, mas eu não consigo nem detectar. Quando eu tenho fusão de buracos negros, é coisa de milhões, de dezenas, centenas, milhares e milhões de massas solares envolvidas. Então eu tenho uma distorção do espaço-tempo muito grande. Pegando o caso do LIGO, que é aquele aparelho lá que detectou as ondas gravitacionais lá nos Estados Unidos, eles conseguiram detectar, mas assim, a onda... O tamanho da onda, né, o comprimento de onda, ele é tão pequeno que ele é da ordem do tamanho do próton. Pensa o próton, que fica dentro do núcleo do átomo. Pensa o tamanho do próton. A diferença de um tamanho do próton foi o que o LIGO detectou a primeira vez, por exemplo, na fusão de 2 buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz de distância. Então, assim, nem ondas gravitacionais do Sol a gente detecta, tá? O Sol tá bem aqui do nosso lado, tá? Pertinho de nós, 150 milhões de quilômetros. Nem isso a gente detecta, tá? Então, assim, tem que ser um evento cataclismo pra gente detectar. Aí tem que ser um evento cataclismo, um negócio bem estrondoso mesmo, pra gente poder detectar. Não é que não tem, tem. Mas, por exemplo, a força gravitacional ou a distorção do espaço-tempo, vamos dizer assim, que a Terra está fazendo, é muito maior do que a distorção que eu faço no espaço-tempo. Como eu estou dentro do campo gravitacional da Terra, as minhas ondas gravitacionais nem faz diferença.
né? E eu não consigo eu não consigo medir nem a onda gravitacional da Terra, tá? Então, assim, para detectar tem que ser evento cataclismo. Pergunta filosófica, lembrando do como essa visão poderia ainda estar tão entranhada em nossa forma de pensar que não conseguimos ver sua falha. Você fala na questão da onda gravitacional, e aí tem uma mudança de paradigma em Thomas Kuhn. E aí a gente quebraria essa ideia. Isso, certo. Toda teoria, no caso, o paradigma que nós temos usando Thomas Kuhn, né, é a relatividade geral, certo? Esse paradigma pode ser quebrado? Pode. Tá? E aí eu vou dar um exemplo de algo que eu trabalhei no doutorado. Eu trabalhei com outra teoria chamada teleparalelismo equivalente à relatividade geral. É uma teoria, entre aspas, igual à relatividade geral, só que ela traz outras interpretações diferentes da relatividade geral. Tá? Exatamente isso. É o caso que eu tô mencionando do teleparalelismo. Tá? Então, assim, para mim, a relatividade geral não funciona de forma interpretativa, tá? Deixa eu melhorar essa frase aqui. A relatividade geral, ela não funciona em eventos muito extremos. Por exemplo, dentro, não fora, dentro de um buraco negro, no início do universo, ela não funciona. Isso aí todo mundo sabe. Einstein já sabia disso, tá? Então, tanto que Einstein, ele morreu tentando fazer um negócio que a gente chama teoria do campo unificado, que seria uma generalização da relatividade geral. Só um parênteses, eu estou abrindo um grupo de estudo acadêmico mesmo, com os colegas lá do Paraná, porque a gente vai estudar relatividade especial, relatividade geral. Depois eu vou até colocar lá no grupo de física também, se alguém quiser acompanhar, ou quiser estudar com a gente também com isso, tá? E aí a gente vai estudar relatividade geral, até chegar em algumas questões do tipo generalização da relatividade geral, que a gente vai usar umas outras equações, umas outras coisas lá. Então esse paradigma da relatividade geral pode ser quebrado. Por exemplo, no início do universo ele não funciona, então você tem que colocar outra teoria. Que outra teoria? É o que a gente está pesquisando. Obviamente, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Para mim, relatividade geral não funciona no início do universo, porque ela não funciona, não dá. Tem milhares de problemas, não é eu que estou falando, o Einstein mesmo já falava isso, né? Ele já mostrou isso, que não outros físicos na época de Einstein já mostrou para ele que não funcionava, por isso que Einstein estava trabalhando em outra teoria, por causa de diversos problemas, tá? Mas a relatividade geral funciona tão bem quanto a mecânica newtoniana em relação à relatividade especial. Mesma coisa, tá? Ninguém vai jogar a relatividade geral fora, então ela só funciona dentro de alguns limites, tá? Então, o paradigma da relatividade geral pode ser quebrado tranquilamente dentro do que ela propõe, funciona beleza, mas outras coisas não funcionam, por exemplo, no início do universo. E no início do universo, eu consegui demonstrar que a relatividade geral não funciona, mas o teleparalelismo equivalente à relatividade geral funciona. O teleparalelismo dá os mesmos resultados da relatividade geral em tudo e funciona no início do universo. Funciona perfeitamente, tanto que eu trabalhei com isso, eu demonstrei isso. Coloquei lá a teoria, expliquei tudo que a relatividade geral explica dentro do teleparalelismo, ou seja, ficou pau a pau, vamos dizer assim, e eu ainda coloquei mais coisas que a relatividade geral não dá. Por exemplo, como é que é o início do universo. Ou um outro exemplo, como é que é a energia gravitacional, que dentro da relatividade geral a gente não consegue fazer energia gravitacional. E dentro do teleparalelismo, eu consigo fazer energia gravitacional. Eu consigo trabalhar com energia gravitacional a ponto de fazer quantização e tudo mais. Dentro da relatividade geral não dá para fazer isso. Então a gente pode quebrar o paradigma da relatividade geral? Pode, tranquilamente. E eu acredito que eu fui não fui o único, óbvio, porque teve vários outros físicos antes de mim, que a gente quebrou o paradigma da relatividade geral dentro de limites onde a relatividade geral não é utilizada, por exemplo, no início do universo. Né? Claro que eu acredito que eu trabalho com isso, né? Então é óbvio que eu vou puxar o meu otimismo por aí, tá? Então a gente trabalhou, mostrou ali, tem muito mais coisa ainda pra gente trabalhar, por isso que eu tô trabalhando nisso ainda. Então assim, vamos chutar aí, daqui uns 50 anos, tem comprovações dentro do teleparalelismo e tudo mais, tem comprovação da teoria que eu trabalhei no doutorado, que eu deixei lá previsões, não sei se vão ser encontradas ou não, mas digamos, foi encontrada lá a coisa que o Alexandre previu lá em 2018.
Daqui a 50 anos, ok, então a minha teoria está certa e a gente vai ter uma mudança dentro da ideia do Thomas Kuhn, uma mudança de paradigma. Igual a gente teve uma mudança de paradigma em 1905. Teve uma mudança de paradigma no seguinte sentido, olha, dentro desse regime de limite de velocidade, funciona as leis de Newton, eletromagnetismo, força gravitacional e tudo mais. Em velocidades maiores, que a gente chama de velocidades relativísticas, mecânica newtoniana não funciona. E não funciona mesmo. Então a gente não vai usar mecânica newtoniana para velocidades relativísticas, mas vamos usar relatividade especial, relatividade geral. É assim que a gente trabalha em física. Hoje em dia, o que nós temos? Baixa velocidade? Mecânica newtoniana. Eu dou aula aqui numa faculdade aqui em Brasília, eu dou aula de uma matéria chamada mecânica newtoniana. Lá a gente trabalha só com as leis de Newton, não tem nada de relatividade. Tudo que e é para pessoal de engenharia, tudo que eu ensino lá para os meus meninos, tem termodinâmica e tudo mais, é tudo dentro de mecânica newtoniana, baixas velocidades, as leis de Newton, velocidade é igual ao espaço dividido por tempo, sem fator de Lorentz, tudo certinho e tudo funciona. E para funcionar uma esteira, uma esteira de produção, para construir carro, para construir foguete, para mandar foguete para a Lua, para mandar foguete para Marte, para fazer as equações lá de um avião voando e tudo mais, não precisa de relatividade. A grosso modo, é claro que eu preciso para outras coisas, tá? A grosso modo eu não preciso. Para o avião voar eu não preciso. Mecânica newtoniana funciona perfeitamente. Agora, para eu poder trabalhar num laboratório com velocidades relativísticas, medir a energia de um elétron e tudo mais, se bem que medir a energia de elétron ainda funciona mecânica newtoniana, viu? Mas vamos colocar um caso mais extremo. Para estudar buracos negros, por exemplo, não dá com mecânica newtoniana. Daqui a 50 anos, digamos, dentro desse regime aqui, a relatividade geral funciona beleza. Funciona para teoria do Big Bang, depois que o universo nasceu funciona muito bem, movimento de galáxias, matéria escura, energia escura, funciona muito bem. Mas para o início do universo, para dentro de um buraco negro, relatividade geral não funciona. Agora a gente vai ter que trabalhar com teleparalelismo. E o Alexandre demonstrou em 2018 que o teleparalelismo funciona no início do universo. Então, para estudar o início do universo, a gente vai estudar a teoria que o Alexandre propôs lá em 2018. Então, a gente pode ter uma mudança de paradigma, tá? Nesse sentido. É possível uma mudança de paradigma, como vocês estão falando, em relação à luz, espaço-tempo, uma outra perspectiva da realidade? Boa pergunta. Ou seja, eu tenho uma mudança de paradigma em relação a questões, ou seja, a realidade no caso, tá? E agora trabalhando dentro de um contexto cristão, né? Realidade aqui que a gente vai colocar a realidade física, tá? Porque a realidade em si, nós como cristãos, a gente defende uma única realidade. É claro que essa única realidade, ela tem uma parte física, que é tudo isso que a gente está trabalhando, e tem uma outra parte que não é física, não funciona a relatividade lá no paraíso, onde Deus está. Vamos calcular a densidade do trono de Deus. Não funciona, tá? Não tem como a gente fazer experimento lá, tá? Nesse sentido de realidade física, se tem como fazer uma outra perspectiva. Olha, das coisas físicas que nós conhecemos até agora, não. Descobrir outra coisa física para mudar isso, teoricamente falando, por exemplo, o caso dos táquions, essas outras coisas aí que a gente nunca detectou, universo paralelo, que a gente nunca detectou também, e eu acredito que não existe, mas digamos que existe, a gente descobriu e tudo mais, a gente muda o paradigma dessas coisas físicas, eu acredito que não. Porque o máximo que a gente vai poder modificar aí é o tal do referencial. A gente vai modificar só o referencial. Então, assim, entrar outras coisas físicas para substituir espaço, tempo, partícula, eu acredito que não tenha. É claro que eu estou falando da perspectiva que nós temos agora, tá? Então eu acredito que não tenha. Mudar esse paradigma físico de outras coisas físicas para modificar espaço, tempo, velocidade e tudo mais, eu acredito que não tenha, tá? Eu acredito que não tenha. O Chamo tá falando aí, uma observação pessoal. De modo geral, eu tô lendo, tá? Porque como vai pra gravação, não sei se o pessoal vai conseguir ler aqui, tá? De modo geral, a relatividade não é, portanto, radicalidade ou ausência de padrões ou normas. Ou seja, usá-la para justificar o relativismo social, o subjetivismo ou qualquer outra forma de anarquismo não é adequado.
Vou mais do que você falou, Chumba. Não é adequado e é errado. Aí eu vou colocar agora a questão que o Zé Carlos colocou, né? Newton, a questão do espaço é imutável, né? Dentro desse relativismo que nós temos relativismo agora dentro da sociologia, usar a relatividade geral é assim, um contrassenso completo. Porque relatividade geral significa coisas físicas, tá? Não é para usar pós-verdade, a minha verdade, a realidade ela é diferente de uma pessoa para outra. Não sai da relatividade geral. Isso é errado, tirar conclusões sociais da relatividade geral. Isso é errado na essência, tá? É igual a questão do darwinismo social que o pessoal usou muito lá no século XX, deduzindo a partir da teoria da teoria de Darwin. É igualmente errado, ou até mais errado, vamos dizer assim, tá? Então é errado. Relatividade geral e relatividade especial não tem nada a ver com a relatividade que esses caras estão colocando, tá? Cara, Conte tinha tanta coisa errada, velho, que assim, dá pra fazer uma lista, né, de coisas erradas em Conte, tá? E Conte era físico. Infelizmente o Conte era físico e falou muita besteira, cara, muita besteira, tá? Não foi pouca não, foi muita besteira. Voltando só na parte que o Zé Carlos tá falando, tá? Agora eu entendi qual que é a questão, né? Do espaço ser em Newton era imutável e em Einstein não é relativo, né? Ou seja, ele tem modificação, né? Tá, agora eu entendi a questão. Sim, em Newton ele era imutável, em Einstein não é mais imutável por causa da constância da velocidade da luz. A velocidade da luz em Newton, vamos dizer assim, ela era variável, entre aspas, tanto que a gente não tinha constante da velocidade da luz. Então, o que era imutável era o espaço e o tempo. Quando eu coloco a velocidade da luz como imutável, ou seja, constante, aí eu tenho que mudar alguma coisa, aí eu vou mudar o espaço e o tempo, tá? Então, nessa perspectiva, voltando na pergunta que você tinha falado lá, que você tem como modificar alguma perspectiva, pode ter. Por exemplo, no caso de universos que a gente chama de multiverso, né? Pode ter uma mudança de paradigma aí, forçando muito a mente, pode ter. O espaço e o tempo não é como a gente interpreta na relatividade geral, mas tem uma conexão com o multiverso. Eu não tô falando nem de conexão mística, tá? Senão daqui a pouco os caras vão recortar justamente esse ponto. Tá falando de misticismo. Não, eu tô falando de teoria matemática séria. Então você tem um multiverso e aí você tem um negócio que a gente chama de bulk. B-U-L-K. Bulk, né? Bulk seria dentro do... gnóstico. Daqui a pouco os caras vão me chamar de gnóstico. Já me chamar de terraplanista? Não sei como. Pra chamar de gnóstico é bem ali, um pulo. Então você tem um bulk. O que é um bulk? Bulk é como se fosse uma grande piscina onde tá os vários universos, tá? Esse é um modelo de multiverso. Então você tem diversos universos ali dentro, universo paralelo e tudo mais. Então isso é o que a gente chama de bulk. Então a gente pode ter uma mudança de paradigma, não, a gente descobriu o universo paralelo ou um outro universo fora do nosso, descobrimos o bulk, e aí a gente pode ter uma mudança de espaço e de tempo. Agora, espaço e tempo não é o que Einstein falava, mas sim é algo que tem uma dependência... Vou chutar, tá? Porque eu não tenho a menor ideia de como é que faria isso. Tem uma dependência espacial e temporal com o espaço-tempo lá do bulk, que influencia a nossa gravidade e o nosso espaço-tempo do nosso universo. Pode ter uma mudança? Pode ter. Fazendo essa... pontos constituem ser variável... E ainda tem essa... acho que dizer, o Chama tá falando, acho que dizer que o universo relativo por um dos seus constituintes ser variável é meio exagerado, né? Pode ser meio exagerado, mas assim, se a gente pensar, por exemplo, e aí eu tô extrapolando, tá? Aqui eu já tô caindo fora da física, tô fazendo todas as extrapolações possíveis, tá? Se você pensar, por exemplo, na questão de energia escura, que a gente não sabe o que faz com que o nosso universo se expanda de forma acelerada. O que é isso? A gente não sabe o que é, mas vou chutar, tá? Eu vou inventar a coisa aqui. Suponha que essa energia escura que está afetando o nosso universo seja uma energia no sentido físico, tá? Não tem nada de energia quântica, essa coisa toda. Não, energia no sentido físico, tá? Seja justamente energia porque o nosso universo está
imerso, e essa é uma palavra até que a gente usa em geometria, está imerso numa outra geometria, na geometria do Boole. E aí, por causa dessa geometria, a gente tem entrada de energia, que é o que a gente está chamando de energia escura, e está fazendo que o nosso universo se dilata, tá? Então, assim, isso seria uma mudança de paradigma, de espaço e de tempo, e aí seria esse outro detalhe de nosso universo é relativo por um constituinte fora dele, não seria tão exagerado nesse exemplo que eu estou exagerando. Não tenho a menor ideia se isso é matematicamente possível, porque na matemática a gente faz tudo que a gente quiser, tá? Mas fisicamente falando, eu nem consigo conceber isso, tá? Eu não consigo conceber um universo fora do nosso universo, tá? Mas nessa suposição dessa quebra de paradigma, seria possível a gente pensar nisso, tá? Então não seria tão absurdo. Sim, há um detalhe, a provocação que o José Carlos está colocando aqui, tá? No sentido de perceber que as nossas descobertas sobre a realidade não são a realidade em si, ou seja, pode ser alterada no tempo. Eu não vou dizer que são alteradas em si, alterada é uma expressão meio complicada em física, mas assim, pensando numa realidade minimamente realidade física em si, a gente teria uma alteração, nem tanto, mas a gente teria uma compreensão melhor. E aí eu vou extrapolar essa afirmação tua num outro ponto. A física, que a gente está trabalhando no conceito de física, tá? Na realidade, você pode arredondar essa resposta que eu vou dar agora para qualquer área da ciência, incluindo a sociologia, as ciências sociais, pode incluir todas, tá? A física está no meio. Nenhuma ciência é exata. Todas as ciências são aproximadas. E estou falando agora deixa eu funilar para a física. A física é uma ciência aproximada, tá? Ela nunca é exata, tá? Ela nunca vai dizer exatamente o que é ou o que são as coisas, tá? Vai dar uma excelente aproximação, a gente vai poder trabalhar com isso, vai fazer tecnologia, vamos fazer pesquisa, vai ter, graças ao bom Deus, milhões de problemas, porque eu posso ter milhões de pesquisa para se pesquisar, né? O Sternberg fala bastante disso. Pois é. Então, assim, a física não é uma ciência exata. E justamente por ela não ser uma ciência exata, as coisas que ela dão sobre a realidade são aproximações, tá? São aproximações. Por exemplo, pega o caso mais clássico que nós temos agora vamos arredondar, nos últimos 10 anos, bóson de Higgs. Até hoje, o bóson de Higgs, aquela partícula que dá massa às outras coisas, a gente não sabe se ele é uma partícula única ou é uma família de partículas. E só isso já está dando um rebu no meio da física, tá? Schoenberg está falando, a ideia do átomo não foi totalmente desperdiçada no sentido de que existe um nível de realidade, uma determinada unidade que é o átomo. Da mesma forma, penso que também não irá simplesmente jogar fora o que está posto. Nisso tem Einstein, mas lá lapidar. Exatamente. A gente vai dar uma ajustada. A gente sempre ajusta as teorias, tá? Por exemplo, complementando essa ideia, no caso do átomo, vamos pegar a questão do átomo, né? Átomo é o quê? Coisa que é indivisível. Aí a gente foi lá e mostrou que o átomo é indivisível. Só que assim, de forma clássica, o que é clássico? Dentro da mecânica de Newton, dentro do nosso dia a dia, átomo é um negócio que não se divide. Exemplo de uma coisa que não se divide. Aqui, ó, água. Eu vou até molhar um pouquinho a garganta. Acabei de tomar um monte de átomos que não estão divididos, tá tudo juntinho. Então, pro meu dia a dia, eu não divido o átomo. Então, assim, é claro que a gente vai ter níveis, escalas e tudo mais, tá? Então, assim, a gente vai dar uma ajustada. Por exemplo, a mecânica de Newton está dentro da mecânica da relatividade para baixas velocidades. Eu posso usar a relatividade para usar no dia a dia. Só que as equações da relatividade aplicadas ao dia a dia são iguais às equações de Newton. Então por que a gente não usa só a relatividade? É porque fazer as equações da relatividade dá trabalho na mão, são contas gigantescas. Então é mais fácil fazer F é igual a M vezes A do que fazer F é igual a M vezes o fator de Lorentz mais o fator para o tempo, para o espaço, vai dar uma conta gigantesca. F é igual a M vezes A é mais fácil, é muito mais fácil. Entendeu? Então assim,
Newton, vamos extrapolar. Newton é um caso particular da relatividade. Pronto. Newton foi lapidado dentro da relatividade. Tá? Não. O Chamba colocando, né? De modo geral, penso que a relatividade não representa um ataque à fé, nem um ataque a uma interpretação exegética de Gênesis. Nem de Gênesis, nem de Gênesis Apocalipse. Não tem alteração. Não tem alteração. Tá? Então, assim, a relatividade ela não faz. Ela não traz nenhuma mudança de pensamento exegético. Agora eu vou ter que reinterpretar Josué e o caso do Sol parou lá. Não vai ter alteração nenhuma. E o Sol não parou lá em Josué, tá? E a Terra não é plana, e a Terra não é o centro do universo, e o texto não quer dizer absolutamente nada disso, tá? Inclusive, até eu escrevi um artigo no site Cosmotel. Depois, se vocês quiserem, eu mando até o link lá no grupo de física. Já tem um tempo já que eu escrevi sobre esse texto lá de Josué, do Sol e da Lua terem parado, né? Ou seja, a linearidade da visão, criação, queda, redenção, consumação, não é negada pela relatividade geral. Não mesmo. Não tem nenhuma alteração, tá? A criação continua criação de Deus. Deus talvez tenha utilizado a relatividade geral, teleparalelismo lá no início do universo, e a mesma coisa. Queda, Adão e Eva fizeram besteira, e nem a relatividade geral salva eles. Redenção, aí é só Cristo. E Cristo não usou relatividade geral lá. Queda, redenção e consumação também não. Novos céus e nova terra não vai ter atualização da relatividade, tá? Então, assim, não altera. Simplesmente não altera, tá? Não altera em nada. Bom, senhores, geralmente as nossas reuniões é por 1 hora, das 8 às 9, tá? Eu acabei já passando já mais de meia hora aqui. Se vocês tiverem aí mais alguma questão que vocês queiram colocar, queiram perguntar, fica à vontade, tá? Aqui, assim, a gente passou meia hora, mas por mim, tranquilo, tá? Não tem nenhum problema de passar mais o tempo. Então, Carolina, se quiser também comentar alguma coisa, ou... Não, pode perguntar, Chama, não tem problema não, tá? Pode ficar à vontade. Só se vocês tiverem mais alguma outra pergunta. Carolina, se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, ou colocar no chat também mais algum comentário, mais algum detalhe. Eu acho que... Tá, não deixe de ler esse livro, tá, do McGrath, o capítulo 4 dele tá muito bom. O McGrath ele vai trazer aqui muitas coisas que eu nem mencionei aqui, que é sobre algumas ideias lá da biografia de Einstein e tudo mais, tá? Quando ele foi lá pros Estados Unidos, ele ganhou o Nobel de Física, não por causa da relatividade geral, e deveria, né, mas não ganhou. Tá, aí tem uma briga política lá no Nobel, até hoje inclusive, tá? Não é da época de Einstein, tá? Então ele ganhou por uma outra teoria que ele publicou em 1905, tá? O efeito fotoelétrico, que é uma teoria que ele publicou em 1905. E aí o finalzinho, deixa eu só fechar com esse detalhe aqui, o finalzinho do capítulo 4, a busca fracassada de Einstein pela unidade teórica, tá? Porque o Einstein estava trabalhando até o final da sua vida, em 1955, na ideia da teoria do campo unificado, que era uma generalização da relatividade geral. E o Einstein não conseguiu terminar isso. Tá? Tem diversos fatores ali, eu nem entrei nesse ponto. O McGrath ele cita quais são esses fatores, mas assim, de uma forma geral, o Einstein estava desconsiderando a mecânica newtoniana, a mecânica quântica. Mas a mecânica quântica era muito recente ali, né? A mecânica quântica nasceu ali na década de 1920. Né? Então, o Einstein teve várias brigas no bom sentido, com Niels Bohr e com outros físicos da mecânica quântica, né? Então, talvez, não é o único, né? Aliás, foi um dos, não foi o único. O problema é que Einstein tentou fazer uma teoria geral, por causa dessa questão. Eu vejo que ele falhou não por causa disso, mas falando um pouquinho mais técnico, tá? A relatividade geral, como eu falei para vocês, vai tratar da curvatura, né? De coisas que são curvas. Tem uma outra coisa dentro de relatividade geral, não é dentro de relatividade geral, é de uma outra teoria que a gente chama de equações de Einstein-Cartan, que ela vai trabalhar com coisas que são curva e com coisas que têm torção. O que é torção? Pega um pano e torce ele, aí você vai ter a torção do pano.
Então você tem a torção, que é equivalente à torção do pano, e você tem a curvatura, igual a curvatura do lençol. Então você tem curvatura e tem torção. Essas duas coisas dentro da geometria, o Einstein estava trabalhando com isso, que é o que a gente chama de equações de Einstein-Cartan. E o Einstein estava tentando generalizar todas as leis, as leis da física utilizando torção e curvatura. E não conseguiu. E não consegue. Tá? Tem caras que trabalham até hoje fazendo isso e não consegue. Tá? Não consegue por quê? Eu, por exemplo, trabalho com teleparalelismo, que é algo que só tem torção, não tem curvatura, não tem a parte curvada, né? E funciona. Funciona em qual parte? Com mecânica quântica. Usar as equações de Einstein-Cartan com mecânica quântica, não, até hoje, ainda é pesquisa em funcionamento, não dão muito certo. E Einstein estava fazendo as equações de Einstein-Cartan, que é o que a gente chama, generalizando, sem mecânica quântica. Aí é que não funciona mesmo. Então, aí é uma hipótese que eu jogo, né? Teoria de cordas não tem isso, não. Teoria de cordas é outra vertente, né? A teoria de cordas ela não vai trabalhar com as equações de Einstein. Os caras falam que faz uma equação da relatividade geral com a mecânica quântica. Conversa, não faz nenhuma conexão com relatividade geral e nem com mecânica quântica. Tem quântica na teoria de cordas? Tem. Tem relatividade na teoria de cordas? Não. Não tem. Tá? Então, teoria de cordas é uma outra teoria, nem que 6 cordas, e não funciona, tá, Chuamba? Nem com 6, e nem como os casos da teoria de cordas, nem com 11, tá? Não funciona, tá? Eu gosto de ficar brigando com os meus colegas da teoria de cordas, tá? Então, eu acredito, e aí é um contrafactual, se Einstein estivesse trabalhando com a geometria, que é a que eu trabalho hoje em dia, que é apenas com a torção, igual a torção do pano, igual aqui, pensa que essa mola é torcida, né? Você tem um negócio que ele é espiralado, né? Isso aqui seria a torção. Pronto, aqui tem um exemplo perfeito. Tá? Então aqui você tem a torção, né? Essa torção, se o Einstein tivesse trabalhado com isso, num contrafactual, acredito que ele teria tido bons frutos, né? Não completos, porque faltaria a parte da mecânica quântica, tá? E aí, outros teóricos depois do Einstein, e eu me incluo nisso, sem modéstia nenhuma, né? Eu tô colocando aqui, tô puxando a sardinha todinha pra minha brasa mesmo, tá? Eu acredito, obviamente eu tenho que acreditar nisso, né? Eu fiz esse trabalho, que eu mais diversos outros físicos terminamos o trabalho do Einstein, de unificação das leis da física, utilizando mecânica quântica e gravitação, que é o que a gente fala tecnicamente, que vai incluir também a relatividade geral e tudo mais, tá? Então tem esse detalhe. Não sei porque que eu entrei nessa questão, mas... bom. Então era mais esse detalhe que eu tinha para acrescentar. Tá? Mais alguma coisa, senhores? Chuamba, Carol, se tiver mais algum ponto que queiram perguntar, colocar. Como vocês viram aqui, é estilo conversa mesmo, tá? Aqui eu vou conversando, vou falando com vocês, não tem script, não tem... beleza, não tem slides nem nada, né? Claro que o slide ficaria um negócio bem bonitinho e tal, mas não, aqui esse é o nosso estilo da gente fazer as nossas reuniões aqui em física, tá? Então tá certo, senhores, então, se não tem mais nada, vamos fazer uma ação só pra gente encerrar então? E aí a gente já conclui a nossa reunião. Não, tranquilo, sem problema, Carolina, fica à vontade, tá? Então vamos fazer uma ação então pra gente concluir, e a gente já termina hoje. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, por ter aprendido um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais sobre a tua criação, sobre tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso universo, as intervenções que o Senhor está sempre nos sustentando e nos guardando. Te damos graça pela vida de cada um que esteve aqui nesta noite e que o Senhor possa também abençoar aqueles que não puderam estar conosco hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então é isso, senhores. Muito obrigado pela participação de vocês. Próxima reunião vai ser em setembro. Eu vou mandar lá direitinho a próxima reunião, o link e tudo mais, tá? Eu comunico lá direitinho, tá certo? Muito obrigado e até lá.